Hari Om Namah Shivaya. Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu queria dar continuidade a dois assuntos ao mesmo tempo. Um sobre karma, que eu falei há pouco tempo atrás, pouquinho tempo atrás, e um sobre Ishvara Pranidhana, que é a entrega a Ishvara, como que esses dois conceitos podem se relacionar e podem também te dar uma ideia melhor de quem é esse tal de Ishvara, que algumas pessoas traduzem como Deus, mas que eu considero uma tradução confusa e que fica pendente de várias explicações a esse respeito. Então vamos lá. Se você considera o karma simplesmente uma consequência de uma lei que você conhece muito bem, que é de causa e efeito, né? A uma ação corresponde a uma reação de sentido contrário, mesma intensidade, né? Isso é mesmo uma lei da física, funciona assim. Se você considera esse desdobramento espiritual, né? Isso é a lei do karma. As coisas boas que você faz retornam para você, as coisas ruins revertem também para você. Uma é o punyam, ou seja, mérito. Outra é papam, ou seja, demérito. Então, as experiências positivas que você tem são determinadas pelo tanto de punyam, mérito que você tem. As experiências desagradáveis que você tem, elas são determinadas pelo papam, ou seja, tudo aquilo de ruim que você fez nessa vida ou nas outras. Então, isso foi dito sobre karma, basicamente é isso, ou seja, tudo que você vive na sua vida, né, se você tem uma vida predominantemente boa, predominantemente ruim, dizem os Vedas, né, e faz sentido se você parar para pensar, dizem os Vedas que isso é determinado pelas ações boas e ruins do seu passado, dessa vida ou de outra. E por que isso faz sentido? Faz sentido porque se nessa vida as coisas não forem assim, então o caos impera, né? Porque o que determina que uma pessoa vai ser muito bem sucedida, sempre vitoriosa, pelo menos na maior parte do tempo, né? E ter uma vida, vamos dizer assim, invejável sob alguns aspectos. E outra, ela nasce num país muito pobre, ou sempre em guerras, vive apenas lá seus 15, 16 anos. Como a gente poderia justificar esse tipo de coisa? Então, segundo a tradição indiana, isso é determinado não pelo acaso, mas pelo karma, né? Um merecimento, embora a gente não consiga visualizar dessa forma. Então, mas de tal maneira está a teia do karma entrelaçada que ela gerencia não só a sua vida, mas de todos que estão aqui, inclusive os animaizinhos, e no universo inteiro, na verdade. Então isso, basicamente, eu falei sobre karma da outra vez. E o que eu falei sobre Ishvara da outra vez é aquele que, essa reverência, essa confiança na lei que governa o próprio universo, né, que é Ishvara. Então como que esses dois conceitos se entrelaçam? Então da seguinte maneira, Ishvara, a gente fica difícil traduzir como Deus, porque se a gente tiver como Deus aquela ideia de que tem um sujeitinho num trono, no céu, ou seja lá onde for, gerenciando a tua existência de uma forma ou de outra, e priorizando algumas pessoas, ou então em detrimento de outras pessoas, né, como que esse conceito realmente funciona? Né? Ele não tem sentido. Para a tradição védica, então, essa figura de Ishvara é a figura mais justa que poderia haver. Por quê? Simplesmente, ela é chamada de Karmapala Data, ou seja, é aquele que te dá os frutos das suas ações exatamente como você merece. Se você é uma pessoa que planta o bem, que planta conhecimento, que planta harmonia, essa harmonia vai então ser devolvida para você. Por outro lado, se você é uma pessoa que planta desarmonia, violência e desentendimento, isso então vai voltar para você. De que outra forma poderia esse Deus, né, entre aspas aí, poderia ser mais justo do que isso, né? Então, aos justos a justiça, aos injustos também a justiça, no caso, né? Porque eles têm que ser tratados com igualdade. E qual é a medida disso? Qual é a medida disso, né? As nossas ações. Então é isso, pessoal. Surgindo dúvidas aí, deixe um comentário, lembra aí que a gente está se comunicando, faça parte você também desse projeto, deixando justamente essas palavrinhas aí embaixo dos vídeos, seja no YouTube, seja no Facebook. Hari Om, pessoal, até uma próxima.